Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em teu coração. Estamos juntos em mais uma pregação de segunda, porque as Escrituras estão em primeiro lugar. Nos últimos dias não foi possível gravar pregação de segunda por causa do estado de saúde de papai, mas vamos retomar e vamos continuar estudando a palavra de Deus. Hoje vamos falar um pouco sobre julgamento segundo as aparências. Te convido para abrir a palavra de Deus no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo registrou João, no capítulo 7, versículo 24, que está escrito: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. É muito fácil julgar as pessoas. E nós julgamos conforme percebemos, olhamos. É muito comum em missões alguém chegar em um local, em um contexto diferente, fazer uma avaliação, correlacionar com seu estado de vida e fazer a reprovação. E dizer: este povo está errado, este povo não sabe sobre higiene, este povo não sabe sobre aquilo, porque lá na minha terra é muito comum. Todos nós temos um arcabouço de informações da qual automaticamente usamos para julgar. Este versículo faz parte do contexto que Jesus está na festa, e Jesus lá no capítulo 5 havia curado um homem no dia de sábado. Lucas registra que havia uma proposta do chefe da sinagoga que Jesus curasse em outros dias, mas Jesus curou no dia de sábado, e ele vai falar dentro desse contexto que ele fez um milagre, mas as pessoas estavam revoltadas e queriam matá-lo, porque elas faziam um julgamento conforme as regras religiosas. E segundo as regras religiosas, Jesus não poderia fazer um milagre no sábado do qual uma pessoa fosse curada, porque isso dava uma conotação de trabalho. E Jesus ainda disse que ele fez porque ele e o Pai são um. Então, ele era um blasfemo, estava se fazendo igual a Deus, e por causa disso queria matá-lo. As pessoas ainda não entendiam que isso de fato estava ocorrendo nos bastidores, mas Jesus sabia muito bem qual era a intenção dos líderes religiosos. Mas por que Jesus curou no sábado e agora ele fala sobre esse julgamento de aparência? É porque muitas vezes, por causa de tudo que nós temos de informação, do viés que nós carregamos, nós julgamos as pessoas muito facilmente. É até possível que alguém diga assim: eu tenho certeza que ele está querendo isto. Eu tenho certeza que ele pensou isto. Com certeza ele fez isto por causa desta intenção. Normalmente no julgamento nós nos colocamos como vítimas. Nós achamos que as pessoas estão nos prejudicando e por isso temos o direito de sofrer um pouco mais. Mas a realidade nem sempre é esta, porque nós não sabemos o que as pessoas pensam, nós não sabemos o que está no coração do outro. O Senhor Jesus não disse que não devemos julgar, nós não devemos julgar segundo a aparência. Para fazer um julgamento é preciso ver os fatos, é preciso fazer uma investigação aprofundada. E segundo as Escrituras, esta investigação deve ser segundo o justo juízo do nosso Deus, segundo a justiça de Deus. Então, todo julgamento que devemos fazer segundo as Escrituras. Não é um julgamento de condenar as pessoas superficialmente ou rapidamente, mas é olhar o que as Escrituras recomendam e ensinam antes de tomar uma posição e condenar alguém, e às vezes até uma condenação perpétua. Alguns parâmetros importantes para fazer julgamentos.
olhe para si mesmo. A Bíblia nos recomenda para tirar a trave dos olhos, porque se nós julgarmos as pessoas sem olhar para nós, já seremos injustos. Devemos perdoar como o Senhor perdoou. Aqui mesmo no Evangelho de João, o Senhor Jesus vai nos ensinar isso no capítulo 15. Amar o outro como Ele amou. Porque se nós olharmos assim, eu sou melhor do que o outro, sou mais santo do que o outro, então, claro, já é um juízo tempestivo. Porque ninguém é melhor que o outro. Melhor do que todos é o Senhor Jesus. Então nós precisamos olhar para Ele. Este é o nosso ponto de vista, segundo as Escrituras. Então eu devo concordar com todo mundo? Não, não é isto. É segundo as Escrituras, o juízo de Deus. O que é pecado é pecado. Está escrito, é a palavra de Deus. Mas antes de tomar uma decisão de julgar uma pessoa pela aparência, porque a aparência é o que nós percebemos, mas estude um pouco mais, aprofunde. Nem sempre é a pessoa que está reagindo, são as circunstâncias que ela passa que leva a esta reação. Então, quando nós vamos estudar uma cultura, nós olhamos as multifacetas culturais, o que significa festa, o que significa roupa para aquele povo. Quando nós vamos aconselhar uma pessoa, nós perguntamos um pouco do seu histórico, para entender um pouco dos seus traumas, dos seus abusos que às vezes acontecem dentro da família ou dentro da própria igreja. E as pessoas ficam tão renitentes a perdoar, a amar e sofrem. E nesse sofrimento, normalmente nós olhamos para o outro de cima para baixo. Julgamos pela etiqueta, pela roupa, julgamos pela pintura, pela máscara, julgamos as pessoas pelos carros, pelos bens. Nós não conhecemos o coração. Às vezes as pessoas tomam uma atitude e nós entendemos ela diferente e não podemos achar que estamos certos. Lá no ser, no centro da existência, uma pessoa, ela e sente, e sabe. O comportamento é apenas o resultado deste conjunto. Uma pessoa adoecida emocionalmente pode ser agressiva. Pode ser uma pessoa magoada, triste, ácida. E nós não podemos olhá-la e dizer, temos que condenar essa pessoa. Às vezes precisa de tratamento. Não estou dizendo que temos que ser tolerantes a todo tipo de pecado. Vou repetir, pecado é pecado. Eu estou falando de questão de relacionamento. É muito comum nas famílias e na igreja, uma pessoa julgar a outra e achar que sabe o que o outro pensa. Ninguém sabe isto. Nós devemos sentar e conversar. O Senhor Jesus disse que se alguém pecar, nós devemos sentar e conversar. Se ele não se arrepender, então procurar outras pessoas para conversar. E se ele não se arrepender, então avisar a igreja. E se ele não mudar, considerar como publicano e pecador. Começa de novo. Ninguém abandona um publicano e um pecador. Começa de novo. Portanto, queridos, o que está em meu coração compartilhar contigo, com muito carinho, é cuidado com o julgamento tempestivo, injusto, em nome da justiça. E às vezes nesse julgamento brota o ódio, a vontade de eliminar o outro. Era o que estava acontecendo. Os líderes religiosos, com medo do que o Senhor Jesus estava fazendo e revolucionando, porque ele estava ensinando que pessoas são mais importantes
do que o sistema. Ele curou no sábado. Ele poderia ter vindo em outro dia, mas ele fez isso para mostrar que pessoas são mais importantes do que o sistema. Elas precisavam aprender que o sábado, dia de descanso, deve ser descanso para aqueles que estão sofrendo. O Evangelho é esta contracultura de ir ao encontro do outro e se importar com o outro nas suas dores. Que o Senhor Deus tenha misericórdia e aplique a sua palavra em nosso coração para que possamos viver em amor. É verdade que viver em amor não significa que vamos ter conforto, porque é inadmissível para quem vive o ódio alguém que vive o amor. Pelo contrário, faz com que aquele que odeie, odeie ainda mais, a não ser que Deus o transforme. Nós somos chamados para mudar esta geração e pode ter certeza que ninguém vai conseguir mudar este país por campanha partidária política. Mas se há uma possibilidade cristã de mudança nesse país, é um testemunho de amor, de fé, de vida, de verdade, de um testemunho ilibado, em graça, e ir ao encontro do necessitado, ir ao encontro do desvalido. É o Evangelho que restaura e que resgata as pessoas. E nós temos o Evangelho, não podemos viver as práticas que nós mesmos observamos segundo as Escrituras, que são pecaminosas, que são as práticas de lacrar as pessoas, de condenar as pessoas. O Senhor nos ensinou sobre o perdão. Você já pensou se o Senhor nos julgasse como nós julgamos os outros? Seríamos condenados. Mas Ele nos julga com a reta justiça. E o juízo dele não é eliminar o oponente. O que ele nos ensina é que a justiça dele manifesta a graça em abençoar o injustiçado. Então, eu não preciso matar, eu não posso desejar que morra aquele que me espizinha, aquele que eu penso que dificulta a minha caminhada. Eu preciso amar, orar. Eu posso me afastar por uma questão de segurança e sabedoria. Mas não posso deixar de orar, não posso deixar de amar, não posso fazer o que eu não suporto que o outro faça. Não posso revidar, não posso pagar com a mesma moeda. Viver o cristianismo não é só participar de uma denominação, é ter uma transformação, um novo nascimento. Há muitos evangélicos que não entenderam a palavra de Deus, que não nasceram de novo. São religiosos, mas com o coração cheio de mágoas, de raiva, de ódio. Este não é o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia e avive esta nação, e avive o povo de Deus, que possamos ter um avivamento corajoso de viver a palavra de Deus e anunciar o Evangelho do nosso Senhor. Senhor Deus, muito obrigado por esta oportunidade na Tua presença. Perdoa os nossos pecados. O nosso juízo rápido não é justo. Nos perdoe. Nos ensine a julgar segundo as Escrituras, a verdade da palavra de Deus em amor, segundo manifestou o nosso Senhor Jesus. De ir ao encontro do necessitado, para que o paralítico tenha condição de liberdade e movimento. Que o cego possa enxergar a luz, que o faminto tenha o pão, que o sedento tenha um copo de água fria. Ó Senhor, nos ajude a viver o Evangelho do nosso Senhor. Em Cristo Jesus. Amém. Avante, cristão, vivendo a justiça de Deus.
muito obrigado e até a próxima segunda-feira, se o nosso Deus permitir.